A oratória que conquistou todo o Brasil. Arthur Aguiar, esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. E a comunicação e a oratória tem esse fenômeno que não só fez com que ele ganhasse a edição do BBB 2022, mas também conquistasse o Brasil. Ele ganhou com uma das maiores porcentagens já vistas e justamente com o intuito de relembrar toda a trajetória dele, todas as técnicas e tudo mais que a gente pode aprender com a comunicação e a oratória desse fenômeno, que eu vou fazer esse vídeo hoje para te ensinar, através de uma análise completa, as técnicas e ferramentas de oratória e comunicação do Arthur Aguiar que ele usou e abusou no jogo. Então já deixa o like, já se inscreve, que confia em mim. Quando a gente analisa o Arthur Aguiar se tratando de comunicação e oratória, a certeza é única. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa que a gente pode incorporar para a gente. Então, sem mais delongas, vamos embora para o conteúdo. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Paulo Cavalcante, sou professor de comunicação e oratória há mais de 2 anos. E nesse vídeo, como eu falei antes, eu quero analisar a comunicação e oratória de ninguém mais que Arthur Aguiar, o fenômeno da oratória que conquistou o Brasil. Então vamos lá, o passo a passo da oratória do Arthur Aguiar. A primeira coisa que eu quero falar sobre a comunicação e a oratória do Arthur é recepção de feedbacks. Produção, mostra aí rapidinho a cena dele discutindo com a Jade. Mas eu vou dar uma resumida, começando pelo que eu já falei. Quando eu tenho um problema com alguma pessoa, eu resolvo com ela. E eu sinto que você não... 3 vezes contando com essa do telefone que eu atendi. E você já teve 2 oportunidades de... Como esse cara reage. Por mais que a Jade esteja numa posição de ataque, falando que ele está errado por N motivos, que ele não está certo, discordando, jogando erros na cara dele, ele se mantém tranquilidade, calmo, tudo certo, recebendo o feedback. E se você inverter o processo, esse vídeo está disponível na internet, você vai ver que quando chega na vez da Jade, ela não consegue ter essa calma, essa postura diante do feedback do Arthur Aguiar. E isso é uma questão muito importante porque ela pode até estar certa, ela pode até estar errada, o que for, mas quando eu estou calmo, diante da exposição, os ataques que o outro fala, mostra que eu estou tranquilo, mostra que o ataque do outro não funcionou. Que tá tudo bem. Estou escutando o que você está falando, por mais que eu não concorde, eu não vou me desequilibrar. Isso mostra uma confiança de que você está certo e melhor de tudo. Mostra que para o público, aquele cara que está recebendo o feedback, muito provavelmente está certo. Porque quando a gente se descontrola emocionalmente, você já deve muito provavelmente ter ouvido a frase: perdi a razão. Pô, fulaninho veio brigar comigo, fulaninho tava todo errado. Tava todo errado. Mas aí, sabe como é que é, né? Eu me estressei, ele começou a gritar comigo, eu fui lá e quis resolver de uma maneira mais agressiva. Perdi a razão. Ele recebe o feedback, se mantém calmo, se mantém tranquilo. Mostra que o que ela fala não está abalando ele. Isso mostra controle emocional, recepção de feedback. Antes de ser professor de oratória, antes de estar aqui dando aula, eu fiz diversos cursos, eu busquei a capacitação. E uma coisa que a gente aprende, inclusive em masterminds de comunicação e oratória, é a recepção de feedback. Às vezes eu dava uma apresentação, achava que tinha incrível, e alguém falava um feedback que eu não gostava. Mas, por mais que eu não gostasse, eu sempre fui instruído a receber esse feedback de forma tranquila. Tá tudo bem. Posso não concordar, mas tá tudo certo, eu não me deixo abalar. E você saber manter o controle emocional é uma situação, é algo muito importante na sua comunicação, na sua oratória. Lembra, os mínimos detalhes, eles são expressivos na oratória, ou seja, se eu mostro que eu sou uma pessoa desequilibrada, minha comunicação mostra que eu não estou condizente com o que eu estou falando, qualquer detalhezinho nesse aspecto é importante. Se ela me ataca,
eu fico estressado, eu começo a soltar um monte de coisa, eu deixo a emoção tomar conta, eu perco a razão, ou seja, eu posso até estar certo, mas a forma como eu vou reagir, muito provavelmente, vai fazer com que o público fique de um lado oposto ao meu, e com certeza não é isso que a gente quer. Então, o primeiro passo, saiba receber o feedback. Eu não estou dizendo para você aceitar. Eu estou dizendo para você saber receber, sem se alterar, sem aceitar, sem pegar aquilo para você. Tá certo, eu estou escutando, entendo o que você está dizendo, mas não concordo. Ele esperou a vez dele para aí sim poder contra-atacar. Ou seja, ele mostrou que tem controle emocional, ele sabe agir na hora certa. E isso é importantíssimo. Pensei que fosse contra emoções. Sou contra ter emoções, não contra usá-las. E vamos agora para o segundo passo da comunicação do Arthur Aguiar. Até o final desse vídeo, eu tenho certeza que sua comunicação e sua oratória vão mudar drasticamente. Então confia em mim, fica até o final, que principalmente eu nivelei. Eu botei as dicas mais básicas por primeiro e as dicas mais incríveis no final. Então vai acompanhando até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Mas vamos lá para a segunda técnica que o Arthur Aguiar usou. Se você vê, a comunicação ela é baseada em uma coisa, expressividade. É importante a gente ter comunicação para a gente poder ter expressão, realmente expor através da nossa comunicação como a gente se sente, a mensagem que a gente quer passar. Eu já vi muita gente com problema em toda a minha trajetória. Por quê? Porque não soube se comunicar, às vezes não soube expressar. Relacionamentos terminando por causa disso, muito comum. E uma maneira da gente aumentar a nossa expressão, ser pessoas mais expressivas, é justamente através da gesticulação. E o Arthur Aguiar ele usa isso de uma forma muito condizente. Como assim condizente? Gesticulação não é você sair gesticulando adoidado, mas é você gesticular de uma maneira que seja totalmente condizente com o que você está falando. Ou seja, eu tenho que fazer uma gesticulação condizente e também que ocupe espaço. Aí a grande dica que o Arthur aplica, eu não sei se ele fez curso de oratória, mas se você parar para analisar, produção, bota aí outro vídeo do Arthur. Paredão e ela saiu. Tô rodeando. Não tenho problema com as outras pessoas. O meu problema com a Laís tá muito específico. O Arthur Aguiar, ele é um cara que ocupa espaço. E por que isso é importante na comunicação? Para que ocupar espaço é importante? A maioria da comunicação ela é não verbal, ou seja, o que não sai da sua boca, seja por expressões faciais, seja por gesticulação, linguagem corporal é cerca de 80% de toda a sua comunicação. Ou seja, é muito fácil saber como uma pessoa está se sentindo simplesmente analisando a linguagem corporal dela. E quando o Arthur gesticula de uma maneira que ele ocupa o espaço, mas sem perder a linha, também sendo condizente com tudo que ele estava falando, não é gesto adoidado, ele não estava simplesmente gesticulando por gesticular. Ele estava gesticulando de uma maneira certeira, que faz com que ele ocupe espaço e seja condizente com aquilo que ele está falando. Ou seja, o Arthur tem essa habilidade. Então, quando a gente ocupa espaço, isso demonstra que a gente está confiante. Repara numa pessoa tímida, por exemplo. Quando a pessoa está se sentindo tímida e desconfortável num lugar, a linguagem corporal dela tende a retrair e ela tende a ocupar o mínimo de espaço possível. Mais ou menos assim. Já quando uma pessoa está confortável, ela está confiante, ela busca ocupar o máximo de espaço possível. É por isso que eu, por exemplo, gesticulo muito para buscar ocupar esse espaço e mostrar inconscientemente que eu estou tranquilo, que eu estou confiante nesse momento, que eu estou certo do que eu estou dizendo aqui. Agora para a terceira dica, a terceira ferramenta técnica do repertório do Arthur Aguiar, em se tratando de comunicação oratória. E essa dica é fenomenal. Já vou adiantando aqui o spoiler, é uma dica incrível.
Como é que eu faço para reter a atenção e ganhar o público, engajar o público? Uma coisa, a premissa básica da comunicação, da oratória, em se tratando de conquistar a atenção das pessoas, é justamente o storytelling, que do português é contar a história. Quando a gente sabe contar uma história, quando o bom comunicador ele sabe contar uma história de uma maneira que engaja, acabou. Você vai ganhar o seu público. Porque histórias têm o poder de puxar as pessoas para se imaginar naquele momento. Ou seja, uma ótima maneira de você reter a atenção do seu público é através de histórias. E o Arthur, ele sabia transformar numa história, ele sabia transformar os fatos, aquilo que realmente acontecia, tudo isso numa história em que ele era o protagonista. Eu vou fazer um link com isso, a jornada do herói. O Arthur, ele jogou muito, ele jogou realmente o fino da bola. E eu vou te ensinar o passo a passo aqui pra gente analisar como é que ele jogou o fino, como é que ele saiu de um cara que chegou cotado como provavelmente vai sair logo. Essa era a opinião do público sobre Arthur. Não, esse cara aí não vai durar muito tempo não. Esse cara aí, esquece, não vai durar muito. Ao campeão, sem sombra de dúvidas, é um cara que conquistou o Brasil. E tem tudo a ver com o storytelling. Ele é tão bom nesse contar histórias que ele sabia, ele fez do BBB uma narrativa geral. Além de contar histórias o tempo inteiro para dizer, não, aconteceu isso naquele momento, ou seja, ele engajava ali o tempo inteiro. Não só o público do BBB, mas também os telespectadores. Ele soube aplicar a jornada do herói. Mas isso eu vou falar mais pra frente, fica tranquilo, fica tranquila. Vamos para o quarto fator da comunicação e oratória do Arthur Aguiar. Se você já viu os Suits, você com certeza sabe quem é Harvey Specter. Mas se você não sabe, é um advogado, e esse advogado é simplesmente o cara na série, se assim por definir. E ele é um cara que tem um poder de persuasão muito grande, que fecha contrato, que realmente sabe intimidar o inimigo, que sabe fechar contratos com muita facilidade, é o melhor negociador da série. Assista, super recomendo, Harvey Specter, esse é o cara. Steven, eu não venci dele para te impressionar, eu venci dele porque é isso que eu faço. Eu não sigo ordens, eu não cedo, eu venço. Mas não vou me estender muito falando dele aqui. Tem uma coisa em específico que o Harvey faz e que o Arthur também aplicou. Se chama saída estratégica numa discussão. Não sei se o nome é esse, mas a técnica é um fato. Eu vou chamar de saída Specter, que é justamente quando ele estava naquela discussão com a Jade, estava lá e ela atacando, e chegou na vez dele de se defender. Aí ele falou tudo o que tinha para falar. Quando ele fala tudo o que tem para falar, ele fala, é isso que eu tenho para te dizer. Ele fala, o que eu tenho para dizer é isso e acabou. Ele vira a linguagem corporal e sai. Por mais que ele não possa sair ali naquele momento, quando ele dá o fechamento do argumento dele, juntamente com virando a linguagem corporal, dá um sinal inconscientemente que aquilo acabou. Que a discussão acabou com o que ele falou. Produção, bota aí a cena pra galera entender melhor. Inclusive, o seu discurso ontem foi super apelativo. É só isso, eu acabei. Temos a cena, o Arthur, ele fecha o que ele tem pra dizer, mas ele, quando ele fecha, ele gira a linguagem corporal dele, ele sai, dando a impressão que aquela discussão finalizou. O Harvey faz muito isso também, tem essa linguagem corporal cortando o adversário, por assim dizer, fazendo assim que a pessoa diga, é isso, essa é a conclusão e acabou a nossa discussão aqui com o meu argumento. O Harvey faz muito isso, é uma técnica interessante. Quando você quer jogar uma frase de efeito, ou então algo para impactar, quando você está numa discussão e quer dar um fechamento nela, experimente usar essa saída. Joga também com o seu corpo, lembra? A maioria da comunicação é a linguagem corporal. Quando a gente tem uma linguagem corporal forte, expressiva, de uma maneira confiante e também tranquila, a gente sai na frente, isso é certeza absoluta.
Vamos agora para o quinto elemento da oratória do Arthur Aguiar, a comunicação de milhões, a dicção de milhões. O quinto elemento que eu tenho aqui para falar sobre comunicação e oratória, sobre as ferramentas que fez ele realmente ganhar o jogo, é a variação. Como assim? Eu vou focar agora na variação de tonalidade de voz. Mas se você quer saber uma coisa sobre comunicação e oratória, é que a variação se faz por um elemento essencial. Por quê? Imagina aquele quadro médico que mede as batidas do coração. Falo muito isso aqui no canal, já falo já desse exemplo milhões de vezes, mas não vale mal, não faz mal nenhum a gente poder ressaltar esse exemplo. Tá lá, imagina isso, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E isso acontece por causa da variação. Tem nosso coração, ele tá batendo e tá lá, para, bate, para, bate, para, bate, para, bate. Quando o nosso coração para de bater, ele fica em linha reta. Na comunicação é a mesma coisa. Se você não varia, vai ficar em linha reta. Um só estímulo para o cérebro não vai gostar, o cérebro vai enjoar. Outro exemplo que eu dou muito em palestras, tudo. Vê aquele filme, Vingadores Ultimato. Filme incrível, fenomenal, sensacional, top, top, top. Não vi ninguém dizendo que não gostou desse filme. Se você não gostou, provavelmente você está mentindo para mim, porque que filme incrível. Mas eu já vi pelo menos umas 5 vezes e na primeira pareceu que tinha meia hora. Meia hora de filme, eu, caramba, já acabou. Mas quando eu fui ver a sétima aí, eu não aguentei ver o filme inteiro de uma vez. O filme tem 3 horas, parecia que tinha 9. Por quê? Porque eu já sabia tudo o que ia acontecer. Não tem um estímulo novo para o meu cérebro. E na comunicação é a mesma coisa. A gente tem que dar muitos estímulos diferentes, a gente tem que fazer essa variação, porque senão o cérebro vai enjoar. E uma ótima maneira da gente aplicar isso na prática já agora é a variação de tonalidade de voz. O Arthur Aguiar, ele faz isso. Se você ver, já juntando com a sexta técnica, mas segura na quinta, ele fala muita informação muito rápido e do nada ele para. Depois ele volta o ritmo, ou seja, ele varia o ritmo que ele está falando. Ora, ele está falando muito acelerado. Do nada, ele fala mais calmo. Do nada ele volta a falar um monte de informação. E por que ele faz isso? Porque gera essa variação, ou seja, é mais uma maneira dele conseguir engajar com o público. E já pulando para a sexta, que tem tudo a ver com essa agora, é justamente a questão dele conseguir jogar muitas informações em um curto espaço de tempo. Quando a gente está numa discussão, isso eu achei muito massa dele. Ele joga muita informação e fala de uma maneira rápida, para não dar tempo da outra pessoa assimilar tudo. Quando eu jogo aqui 5, 7, 8 informações ao mesmo tempo, isso tende a parte adversária a não conseguir assimilar todas as informações. Mas ele não faz isso de uma maneira que não dê para entender. Ele fala de uma maneira que é totalmente compreensível, que mostra que ele está confiante, que todo mundo está entendendo, sendo que inconscientemente a gente não está assimilando tudo, porque é muita informação jogada de uma vez só. Uma ótima técnica, por exemplo, para discussão, porque o oponente, a outra pessoa que você está discutindo, ela se perde, porque são 5, 7, 8 informações ao mesmo tempo, é muita coisa para assimilar de uma vez. E ele faz isso com toda a maestria, que você consegue entender tudo que ele está falando, mas ele entrega de uma forma que a Jade meio que dá uma travada. Você vê o vídeo em casa, analisa melhor, você vai entender o que eu estou falando. E a sétima dica, lembrando, esse vídeo daqui a gente está fazendo uma análise completa. Eu estou buscando abordar os mínimos detalhes da comunicação do Arthur. E fazer um vídeo para que você possa não só ficar no campo das ideias, ficar aquele negócio, pô, é massa. Ah, legal, Big Brother, mas realmente aprender com isso.
O principal intuito desse vídeo é fazer com que você, telespectador, comece a aprender com o lazer, com coisas como, por exemplo, o Big Brother. E a 7ª dica, ela vem justamente sobre arquétipos. O que é arquétipo? O que é isso? Que do nada é isso? Arquétipo é basicamente estações que a gente pode assumir durante a comunicação. Um exemplo, arquétipo do herói. O arquétipo do herói é aquele clássico super-homem, é aquele clássico peitoral estufado, pra cima, aquele cara que vai, que resolve o problema, que quer enfrentar o problema. Outros arquétipos, o arquétipo do bobo é aquele cara que tira onda, que, por um exemplo, o Whindersson Nunes, ele tem esse arquétipo do bobo muito forte. E o arquétipo do bobo está relacionado justamente com a graça. Mas o que eu quero falar aqui é uma coisa que os filmes usam muito. Que, como eu falei antes, se você já viu Os Vingadores, você com certeza vai ter uma noção sobre o que é isso. A jornada do herói, ela basicamente é o seguinte: tem uma dificuldade, e esse herói, mesmo passando por essa dificuldade, ele consegue dar a volta por cima, ele consegue virar o jogo e vencer o desafio. E o Arthur, através da comunicação dele, através da estratégia dele, ele consegue criar uma narrativa através do storytelling, se botando como herói. Eu não estou aqui para julgar o fato em si, mas realmente como ele consegue conduzir a narrativa. O cara tirou onda. Ele conduz a narrativa de uma maneira que, caramba, ele é o herói. As pessoas estão realmente dentro da casa, dentro daquela zona de pressão, tentando fazer ele desistir, com diversos embates, estão jogando contra ele, mas ele se mostra confiante de uma maneira que supera esse desafio e que ele é o protagonista, ou seja, através do storytelling, ele consegue criar uma narrativa de que ele é o herói, de que ele vai dar a volta por cima, de que realmente o vilão são as barreiras que os outros estão botando no caminho para ele se tornar o campeão. E ele faz isso com uma maestria incrível. De novo, ressaltando, conta histórias. Aprenda a habilidade de contar histórias. Uma ótima maneira de você conseguir contar histórias é através de botar emoções. É você aplicar todas as técnicas que eu já ensinei aqui nessa videoaula sobre comunicação e oratória e realmente começar a aplicar nas histórias. Você vai ver que história, voltando já, acho que foi a 3ª dica, tem um poder de engajamento surreal. Comece a contar mais histórias e você vai perceber a maior engajamento, a maior retenção. Que comunicação é tudo e tudo que você tem por si só para reter a atenção das pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado aí para você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, segue no Instagram, compartilha, me marca, faz todo aquele desenrolar maravilhoso para poder o YouTube estar subindo esse vídeo e distribuindo para mais pessoas. Se você quer apoiar o canal, essa é uma ótima maneira. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.